Gabriel Chalita com a gente, ele que é professor, escritor, filósofo e faz a gente pensar junto aqui toda quinta-feira. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 26 de agosto de 1989, completa hoje 232 anos e inspirou muitas legislações mundo afora, inclusive no Brasil. Chalita, o Brasil de hoje. Ali, a gente tem os nossos legisladores também precisando estudar essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Mauro. Sempre é bom, né? Sempre é bom a gente olhar para a história e aprender com a história. Vocês acabaram de noticiar aí a Carta dos Governadores do Nordeste. É tão bonito isso quando, né, políticos de partidos diferentes se reúnem e refletem sobre a paz, e refletem sobre os direitos das pessoas, né? E falam... Olha, é momento da gente combater a miséria, é momento da gente gerar emprego, é momento da gente se preocupar com a pandemia, com a crise hídrica, e não é momento da gente brigar. E foi isso que os franceses da época, lá em 1789, que marca, inclusive, o final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, eles se reuniram, né? Também houve um amplo debate, e elaboraram esse documento, e ele é muito importante porque ele serve para muitas legislações que vieram depois dele, inclusive para o Brasil. Olha que coisa interessante, né? O preâmbulo, eles já começam dizendo que os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, considerando, olha que interessante isso, que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos. Então, eles falam sobre ignorância, falam sobre desprezo de um pelo outro para construir esse documento. No artigo 1º, eles falam que todos os homens nascem e são livres e iguais em direitos, né? Numa tentativa de mostrar que não existe verticalidade na relação entre as pessoas, que a lei é para todos, não há uma classe de pessoas que possam se beneficiar da lei e outra que tenha que obedecer à lei. No artigo 4º, fala sobre a liberdade. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Quando eu reflito nas minhas ações, hoje nas redes sociais, vale a pena pensar sobre aquilo que eu estou fazendo como expressão da minha liberdade, se prejudica ou não o próximo. Fala sobre ninguém poder ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados por lei. Por quê? Porque era uma época em que o rei mandava prender quem ele quisesse. E aí os franceses diziam assim, não, tem que ter uma lei. Não significa que eu goste ou não goste de pessoa. A justiça precisa ser para todos. Um outro artigo que está na nossa legislação penal, processual penal, todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Então, primeiro, deixa a pessoa ser julgada. Analise, né, até o último grau de recurso que ela tem, mas ela é inocente. Antes disso, ela é inocente. E aí fala de uma coisa, ninguém pode ser molestado por suas opiniões, inclusive opiniões religiosas, desde que as suas opiniões não perturbem as outras pessoas também, tenham respeito às outras pessoas. E fala de vocês aí, olha, a livre comunicação das ideias e de opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão deve poder falar, escrever livremente, respondendo também quando destrói a liberdade de outras pessoas. Eu acho, Mauro, Adriana, é muito legal a gente analisar um pouco a história, né? Hoje há muitos documentos na Europa surgindo, tentando recuperar essa visão que aconteceu na Revolução Francesa, onde surgem esses conceitos de liberdade, fraternidade, igualdade, nos documentos pós-Segunda Guerra, quando a Europa foi toda destruída, e ela foi destruída por causa dos ódios todos, né? E a constatação de que ódio nunca constrói. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil que a gente precisa refletir sobre isso. Por isso que eu gostei dessa Carta dos Governadores. Você gosta de um lado, gosta de outro lado, isso faz parte do processo democrático. Você defende mais a direita ou mais a esquerda, você faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia é ameaçar as instituições, é espalhar mentiras, é querer destruir as pessoas, é querer fazer com que aquilo que é tão caro para a gente, que é a liberdade, que é o respeito, que isso seja destruído por causa desses ódios que as pessoas vão lançando por aí, né? Quando a gente fala principalmente em liberdade, né, de expressão, que hoje está tão
tá sendo tão debatida, né, Chalita? Eu sempre tento me propor o seguinte exercício, né? Quando eu ouço alguém falando alguma coisa que eu não concordo, eu tento colocar no lugar dessa pessoa um amigo meu, ou alguém com quem eu simpatize muito, falando exatamente a mesma coisa. E aí eu analiso o discurso, eu não analiso a pessoa. Então, por exemplo, a gente teve agora o caso do ex-deputado Roberto Jefferson, né, fazendo ameaças ao Supremo Tribunal Federal, inclusive aparecendo em vídeos portando armas. Aí eu fico pensando, e se fosse um político de esquerda fazendo a mesma coisa e falando, olha, atenção, hein, cuidado, você aí no Palácio do Planalto, hein, estamos aqui atentos e de arma na mão e tudo isso e tal. Será que a gente também iria defender a liberdade de expressão nesse caso? Acho que não, né? Então, esses limites são interessantes porque eles têm que valer para todo mundo. Então, se a gente tem alguma dúvida sobre esse limite, coloca alguém que você goste usando o mesmo discurso. E aí você analisa só o discurso. Fica mais fácil desse jeito. Pelo menos para mim fica, viu, Chalita? Exatamente, Mauro. Esse, aliás, é um dos princípios da ética, né? Se colocar no lugar do outro, né? Não fazer o outro que você não gostaria que fizesse com você, refletir. Você está ali com vontade de xingar alguém por alguma coisa. Eu falo, bem, se eu fosse o xingado, como é que eu ficaria? Essa reflexão que você faz do ex-deputado Roberto Jefferson, né? Era tanto o discurso de ódio dele nas redes, né? E essas duas armas do lado. É um momento em que a humanidade deveria refletir sobre a paz, né? A necessidade da paz. A gente tem tantas carências, tanta gente passando fome, tanta gente em subemprego, tantas crianças sem escola. Isso é uma tragédia. 40 milhões de crianças não estudaram. Isso que a gente deveria se preocupar. Não tá lá com arma na mão e falando de arma, e falando de raiva. Eu acho que a gente tem que olhar para o passado. As pessoas que defenderam armas nunca ajudaram a construir história, sempre foi o contrário, né? Mulheres destruídas, crianças destruídas. Estamos vivendo aí a volta do Talibã lá no Afeganistão. Eu acho que aqui a gente poderia, o Brasil, ele sempre foi considerado um país cordial, né? Sérgio Buarque de Holanda dizia isso, Darcy Ribeiro dizia isso, né? Anísio Teixeira. Por que a gente não relembra essa beleza da cordialidade e cultiva a paz? Eu acho que é isso que vale a pena. Gabriel Chalita fazendo a gente pensar nesta manhã de quinta-feira. Chalita, muito obrigada pelas reflexões. Até a próxima. Obrigado. Até a Valeu, próxima. Chalita. Até quarta. Até quinta que vem. Obrigado.